Será que não ter dinheiro, ser pobre, é garantia para entrar no reino dos céus? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Carlos Bernardo e aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. E como sempre eu me apoio em uma obra para poder falar sobre as escrituras, falar sobre algum tema bíblico, hoje eu estou usando o livro de Martyn Lloyd-Jones, O Sermão do Monte. É claro que a gente não consegue fazer uma análise profunda sobre o sermão, porque é um livro bem grossinho, mas a gente vai ser muito edificado através desse estudo. Antes de falarmos sobre o Sermão do Monte, sobre essa primeira bem-aventurança, primeiro a gente tem que conhecer o contexto histórico em que ocorreu esse ensinamento. A gente vê pelos relatos bíblicos que Israel estava sendo escravizado, os judeus eram escravos de Roma. César e todo o Império Romano dominavam o mundo. E os judeus se alicerçavam em uma escritura ou em uma profecia que o Messias viria, só que no entendimento deles, o Messias seria um líder político-religioso. A ideia era que eles estavam escravos e o Messias viria para libertar sobre esse jugo de Roma. Então, no caso, esse Messias, essa profecia a qual eles estavam alicerçados, seria nada mais, nada menos do que um libertador político-religioso da época. Lendo o texto, a gente vai perceber que muita gente ficou desapontada com os ensinamentos desse novo reino, desse Messias político-religioso que eles esperavam. Porque Cristo até falava de um reino, mas um reino completamente diferente do que eles estavam esperando. Essa primeira bem-aventurança ela não está aqui por acaso. Existe uma lógica espiritual para que ela esteja aqui. A gente vê ali o requisito-chave para entrar no reino dos céus. Lembrando que nenhum homem, nenhuma qualidade que vai ser citada aqui é natural do homem. Ele não nasce com essas qualidades que vai ser citada. Mas isso é uma obra regeneradora, é uma obra total do Espírito Santo. Então, se existe uma pessoa que vai entrar no reino do céu, este é o pobre de espírito. Vamos entender o que significa a palavra bem-aventurado. No original grego em qual ela foi escrita, a palavra bem-aventurado ela vem como makarios, que significa mais do que feliz. Aí a gente começa a entender como é que essas bem-aventuranças, esses homens mais do que felizes, ele vai muito ao contrário do que as pessoas pregam sobre a felicidade, sobre ser bem-sucedido. A gente percebe que no mundo as pessoas tentam ser bem-sucedidas. Então elas procuram ler mais sobre pessoas que foram bem-sucedidas, elas procuram seguir no Instagram, seguir no Twitter, né, para ver se obtém algum resultado daquilo que aquela pessoa bem-sucedida conseguiu. Então, quando Jesus prega sobre a bem-aventurança, ela vai ao contrário da lógica humana. Ela vai dizer: felizes os pobres, felizes os que choram, felizes os pacificadores. Aí a gente começa a entender que o reino que Jesus estava falando era um reino muito diferente do que aqueles que estavam ouvindo e esperavam ouvir algo do Messias. A ideia era: vamos para cima de Roma, vamos chegar com espadas em cima de César e vamos tomar tudo, vamos resgatar a nossa liberdade. Só que ao contrário disso, Jesus vem dizendo: bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os pacificadores. É certeza que todo ali, ou grande parte do auditório, ficou no mínimo frustrada ou ficou meio confuso com o reino que ele estava pregando, que não era um reino terreno, mas era um reino celestial. Para a gente entender o que é ser pobre de espírito, primeiro a gente tem que entender o que não é ser pobre de espírito. Quando Jesus ele pronuncia as palavras bem-aventurado os pobres de espírito ou felizes os pobres de espírito, ele não estava dizendo de dinheiro, ele não estava dizendo de situação financeira, conta no vermelho. A ideia não é essa. Jesus não estava falando sobre isso. Então, ser pobre não é mérito para ir para o céu, e nem rico também. Não existe mérito humano para ir para o céu. A ideia é que somos salvos e vamos para o céu pela graça de Deus. Só que algumas pessoas interpretam esse texto como uma pobreza literal. A gente vai ver que tem uma das vertentes da Igreja Católica, que são os franciscanos, o qual o patrono deles é Francisco de Assis,
que entendeu que ser pobre é do lado literal. Então eles se afastam da comunidade, se afastam das pessoas, vão viver em desertos, em mosteiro, onde não há luxo nenhum, para dizer que ali não há riqueza, que eles não necessitam do dinheiro, que eles não vivem pelo dinheiro, e assim estariam juntando méritos para entrar no céu. Então essa visão é completamente errada e pode ser descartada. Não existe mérito do pobre e não existe mérito do rico. Vamos para o céu pela graça de Deus. Então a ideia é que dinheiro é mérito para entrar no céu, ou a falta dele, na verdade, é mérito para entrar no céu, isso está completamente descartado no Sermão do Monte. Um outro ponto aqui a ser observado também é a ideia de ser pobre de espírito, é aquela pessoa que é coitadinha. Sabe aquela expressão, é tão coitado, ele é tão pobrezinho. Então, são colocados, né, esses apelidos, coitadinho, é tão fraquinho. A ideia não é essa, né? Não é que a pessoa, porque ela é tímida, ou até mesmo porque ela é covarde, que ela vai entrar no reino dos céus. Esse não é o pobre de espírito, né? Essa expressão, coitado dele, coitada dela, é tão pobrezinho, isso também tem que ser descartado. E um outro ponto também é aquelas que se fazem de pobres. Sabe aquelas pessoas que têm aquela falsa humildade? Então elas passam uma pobreza para você, até parece que elas realmente são necessitadas, que elas são pobres, pobrezinha, coitada, elas não conseguem nada. Isso não quer dizer que são pobres de espírito. Lembre-se que Jesus está mostrando ali uma característica não é humana, mas é característica de quem vai herdar o reino dos céus. Estamos falando de transformação, de regeneração. O reino que Jesus vem explicando, o reino que Jesus vem mostrando, é o reino dos céus. E as pessoas que entrarão lá terão essas qualidades, ou esses dons, pelo próprio Espírito Santo. Então, não vem de humano. Então, expressão de pobre, é uma falsa humildade, não ter dinheiro, ser humilde financeiramente, não quer dizer que você é pobre de espírito. E isso, então, não é ser pobre de espírito. Agora vamos entender o que é ser pobre de espírito. Agora então vamos ver alguns exemplos bíblicos que mostram que quem que é pobre de espírito, ou quais são as atitudes de um pobre de espírito. A gente vai ler lá no livro de Juízes que houve um homem chamado Gideão. A palavra de Deus diz que ele foi visitado por um anjo e o anjo anunciou para ele as coisas grandiosas que ia fazer através dele. Gideão seria um grande homem de Deus. Só que quando o anjo aparece e diz que ele vai livrar o povo dos midianitas, vai sair daquela escravidão, vai acabar com a pobreza, o Gideão ele não se engrandeceu, ele não ficou com seu ego inflável, né? Diferente disso, ele chegou e disse: isso é impossível. A minha casa é a mais pobre, nós somos da menor tribo, nós não temos condições nenhuma de fazer isso. Eu não tenho condição nenhuma. Se fosse um outro, se fosse uma outra pessoa que não fosse pobre de espírito, já iria bater no peito, ia para frente e dizer: viu, o Senhor me escolheu, porque eu sou capaz, eu sou a pessoa ao qual Deus vai usar. Olha a diferença de quem é pobre de espírito e de quem não é. A ideia aqui não era que Gideão era covarde, senão Deus não havia o chamado. A ideia é que ele era muito corajoso, porque ele estava trabalhando, né? A Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar, né? Que é um lugar diferente, onde se pisavam as uvas, porque ele não podia sair para fora, porque ele ia ser tomado, ia ser assaltado, até mesmo morto. Então você vê que era uma pessoa que estava procurando a diferença. Então o anjo, quando aparece para ele, mostra o que ele vai fazer, mas ao contrário da pessoa que não é pobre de espírito, ele numa aceitação humilde vai dizer: eu não tenho condições, a não ser que o Senhor o capacite. O que foi que aconteceu? Então você vê que o Gideão, ele era um pobre de espírito, era alguém que se conformou à vontade de Deus. Um outro exemplo também que a gente pode usar de pobre de espírito, que se transformou pobre de espírito na verdade, é o apóstolo Pedro. Jesus acaba de pregar para aquela multidão, ou estava, na verdade, no meio de uma pregação, e pede o barco de Pedro emprestado, para poder ali terminar de ministrar aquele povo, para ficar num lugar mais alto e poder ser visto por todos. O que acontece logo depois? Pedro e os seus irmãos e os seus amigos estavam pescando, e não haviam pescado nada a noite inteira. Então Jesus, quando vai devolver o barco, disse: vocês pescaram alguma coisa? Não, trabalhamos a noite inteira, não teve nada. Então vai lá e lance as redes, né? Talvez Pedro ainda ficou pensando: puxa, mas vamos lançar a rede, ficamos a noite inteira trabalhando e ainda vamos lançar a rede.
Talvez esse mestre não entenda nada de pescaria, mas mesmo assim ele foi. O que a palavra diz que o barco voltou cheio, que teve que chamar um outro barco para ajudar. A primeira palavra que Pedro vai falar com Jesus é: Mestre, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Ele reconhece ali. Pedro, antes de conhecer Jesus, era um homem de natureza ofensiva. Ele se opunha sobre os seus oponentes, sobre os seus amigos. Era uma pessoa de uma natureza muito difícil. Mas então ele tem um encontro com Jesus e ali automaticamente ele se torna pobre de espírito. Ele reconhece que ele é um pecador. Ele reconhece os feitos de Jesus. Então ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu não sou digno, eu sou um pecador. Um último exemplo agora, e talvez até mais conhecido, é do apóstolo Paulo, um homem dotado de talentos naturais. Era poliglota, era hebreu. Ele chega a dizer isso: eu, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, circuncidado ao 8º dia, tinha todas as qualificações, era um homem estudado. A Bíblia diz que ele estudou aos pés de Gamaliel. Era um homem que tinha então ali todos os dons naturais, todas as qualidades para ser uma pessoa completamente soberba, e talvez ele era assim antes de conhecer Jesus. Mas naquele encontro, lá na estrada de Damasco, onde o Senhor aparece para ele, ele fica cego por alguns dias, depois retoma a visão e agora é um novo homem. Ele vai dizer na palavra, que, em uma das suas cartas, que o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal estou sempre fazendo. Os maior dos pecadores sou eu. Ele reconhece que ele é um homem pecador. Ele reconhece que ele necessita da graça de Deus. Ele reconhece que Deus está sobre todas as coisas e que ele não é nada. Outrora um homem altivo, outrora um homem dotado das suas habilidades naturais, e agora ele reconhece que sem Deus ele não é nada. Um homem que é pobre de espírito. Então veja esses exemplos de pessoas que foram e se transformaram pobres de espírito. Então, o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é a ausência do orgulho pessoal. É entender que ele não depende das qualidades naturais, mas ele depende das naturais que foram agora transformadas pelo Espírito Santo de Deus. O pobre de espírito, ele não se orgulha porque ele sabe fazer, mas ele se orgulha porque Deus o capacitou a fazer. O pobre de espírito é o que se esvazia de si, esvazia do seu próprio espírito para que possa ser cheio das outras qualidades. É por isso que essa primeira bem-aventurança ela é tão importante, porque ela é um esvaziar do nosso eu, ela é um esvaziar do nosso espírito, da nossa soberba, do nosso orgulho pessoal, das qualidades naturais que nós temos, para sermos esvaziados delas, para então sermos cheios das qualidades que vêm do reino. Então, o pobre de espírito é aquele que se esvaziou de si mesmo, de todas as suas qualidades naturais, a ausência total do orgulho pessoal e se apegou a Cristo. Esse é o pobre de espírito. Então ele vai ser cheio das outras qualidades. Então, essa bem-aventurança, mais do que feliz é o pobre de espírito, mais do que feliz é o que se esvazia de si e se enche de Deus, se completa, transborde de Deus. Esse é o pobre de espírito. Então só vai existir um tipo de pessoa no reino dos céus. Qual? Aquele que é pobre de espírito, que se esvaziou e foi cheio das demais bem-aventuranças. Esse sim é o homem bem-sucedido. Esse sim é o mais do que feliz. Bem ao contrário do que os judeus esperavam. Bom, eu acho que aqui a gente conseguiu ter uma visualização legal do que é ser bem-aventurado, né, o pobre de espírito. Mais do que feliz é o pobre de espírito. Então essa é a primeira bem-aventurança, bem-aventurados pobres de espírito. Eu acho que deu para compreender, a gente não consegue se aprofundar muito porque o livro é enorme. Você pode estar adquirindo essa obra comprando Sermão do Monte, Martin Lloyd Jones, e você vai ser edificado cada vez mais. Que Deus abençoe a todos. Na próxima semana estaremos com um novo vídeo. Vamos decorrer aí as bem-aventuranças, todas elas. Eu tenho certeza que vai ser muito legal esse ensinamento. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até mais.